Fala família, tudo bem com vocês? Olha o que chegou para o canal. Esta policorte promete ser a menor e melhor policorte do Brasil. Eu vou fazer a apresentação do produto, vamos fazer teste e no final vou dar umas dicas top para quem não tem experiência com esse tipo de disco de dente. Essa é uma serra elétrica portátil para corte a seco de metais, modelo AC713, da marca ASM Ultra. Ao adquirir essa policorte, vem um manual de utilização da serra portátil e também do disco, que é muito importante você ler para entender um pouco melhor, principalmente para quem nunca trabalhou com esse tipo de disco. Aqui vem um acessório lateral para ajudar no corte. Aqui vem um par de escova de carvão para o motor. Esse aqui é o manípulo para poder prender essa peça na lateral. E duas chaves Allen para fazer a troca do disco. Bom, a primeira impressão que eu tive foi muito bacana e ela tem o peso de 8 kg, sendo fácil de transportar. O fabricante coloca a informação que dura até 60 vezes mais, isso significa em relação aos discos abrasivos, corta até 4 vezes mais rápido, também referente a disco abrasivo. Quando você adquire, já vem com um disco de 7 polegadas e 1/4 instalado nela. Esse disco tem um furo de 20 mm e 36 dentes, com 2 mm de espessura de corte. Vale lembrar que esse disco faz o mesmo trabalho que o disco de 14 polegadas que vem na BLDC 1435. O cabo de ligação é um cabo bem reforçado, com plug de 10 amperes. O cabo possui 2 metros de comprimento. Ela tem 1280 watts, 3800 RPM. Ela é 220 volts, 60 Hz, consome 8 amperes. Por isso o plug de 10 amperes. E a ASM tem apenas o modelo 220 volts, ainda não tem o modelo 127 volts. A ASM desenvolveu esse projeto para que seja um projeto portátil, principalmente para quem precisa trabalhar no campo, você que está pegando obra, precisa chegar lá, cortar vários tipos de materiais. Ela é excelente para que você possa carregar. E também para quem é hobbyista e já viu aqui no canal o outro modelo que eles têm, que é aquela BLDC 1435. Vou pôr bem do lado. Olha a diferença de tamanho de uma para outra. Essa tem o disco de 14 polegadas, essa tem o disco de 7 polegadas e 1/4. Aquelas chaves Allen que acompanha é para você poder soltar aqui e soltar o parafuso que tem aqui dentro, para você poder fazer a substituição do disco, apesar que esse tipo de disco ele atura muito tempo. Ele é um disco onde você pode ir utilizando ele, quando ele ficar difícil de cortar você retira para fazer a fiação e ele aguenta algumas afiações. Depois disso você precisa substituir o disco. Olha que bacana essa proteção, isso é fundamental para quem trabalha com esse tipo de máquina, porque ele não vai liberar para que você se machuque caso você tente colocar a mão. O material vai estar aqui, então ele libera conforme ele vai descendo apenas para fazer o corte. Ela é uma função onde tem que ter exatamente para proteger você de algum tipo de acidente. Aqui na própria máquina já vem falando que precisa de protetor auricular, luvas próprias para corte, máscara e óculos de proteção. Aqui é o local onde ficam as escovas do motor, dos dois lados. Quando gastar, que demora bastante, aí é só abrir aqui e fazer a substituição. Você mesmo pode fazer, que é bem simples. Para fazer o travamento do disco, para você soltar com a chave Allen, basta você baixar aqui, você gira o disco até travar. Pronto, está travado o disco, é só tirar essa tampa e soltar esse parafuso aqui dentro. Todas as policortes da ASM são assim, ó, bem reforçada, toda construída com chapa grossa. Pode ver que é um grande diferencial da marca. Essa base aqui não empena, então se você fizer força aqui de aperto, ela não vai empenar. Olha que mola resistente que tem esse equipamento. Aqui tem um botão rápido para transporte, baixou, apertou. Você pode transportá-la facilmente por essa alça. Aqui tem um parafuso de ajuste do limitador para você descer e fazer o corte. Ela tem esse sistema rápido de abertura. Até porque se tivesse aqui, imagina você ter que rodar até prender um tubo de 1 polegada, ia demorar muito. Então levantou, encostou, baixou, ele faz o aperto. Então você consegue fazer o aperto aqui para trabalhar com ela.
Aqui ela tem um sistema interessante para você soltar. Então você levanta a chave e vira para você soltar a porca. Então é uma chave que fica fixa, sem a necessidade de você ter que usar uma chave externa. E uma mesa com regulagem de 0 a 45 graus. O máximo de angulação é 45 graus que ela corta. E fica ligado no vídeo que eu vou fazer os testes de ângulo também. Ela tem uma empunhadura na horizontal que ajuda muito aqui no trabalho do dia a dia e tem um cabo emborrachado. E uma função muito importante, esse botão é o botão que você tem que acionar ele antes de acionar o equipamento, senão ele não vai ligar. É um botão de segurança, depois você pode soltar ele que ela vai funcionar normalmente para fazer os cortes. Vou fazer a montagem desse apoio lateral, que é muito importante esse apoio na hora de fazer os cortes. Ele tanto serve para fazer o apoio nos cortes em 90 graus, quanto nas demais inclinações. Ele ajuda a fazer aqui um batente, exatamente para na hora de cortar, ajudar a peça a não espirrar, não dar aquele tranco, às vezes, e a peça acabar voando longe. Então isso aqui é muito importante, porque você pode regular tanto quando está em angulação, quanto 90 graus. Ela tem 4 pés de borracha. Para quem trabalha aí nas obras, sabe o quanto é importante o pé de borracha para a máquina não ficar deslizando. Na hora que você coloca ela em cima de uma bancada ou no chão e está cortando, a máquina não sair andando conforme está cortando. Esses pés de borracha são excelentes para deixar o equipamento firme. Essa serra rápida tem as dimensões de 40 centímetros de comprimento e 42 centímetros de altura. E largura 26 centímetros. Ela é bem pequena e bem prática aí de transportar. Agora a capacidade de corte dessa serra rápida, se for cortar em 90 graus, tubo industrial redondo, você consegue cortar ele com um diâmetro de até 57 milímetros e se for um tubo industrial quadrado ou retangular, de até um 40 por 80 milímetros, que é o famoso metalon. Agora em cortes de 45 graus, você consegue cortar o tubo industrial redondo com um diâmetro de até 50 milímetros e se for o tubo industrial quadrado, você consegue cortar com capacidade de até 50 por 50 milímetros. Esse equipamento tem 3 meses de garantia obrigatório por lei e mais 12 meses pela SM, significa 15 meses de garantia. E se você tem alguma dúvida sobre se ela tem assistência técnica, sim, ela tem assistência técnica em todo o território nacional. A ASM Engenharia disponibilizou aqui para a família Oficina Garagem um cupom de desconto para quem se interessar nesse equipamento. É só você entrar no site da ASM e colocar um cupom de desconto Oficina Garagem e você vai ter um desconto de R$300. Feita a apresentação do equipamento, vem a melhor parte. É hora de testarmos e ver como ela se sai cortando os materiais. Primeiro eu vou ajustar essa guia lateral. Vou começar com tubo industrial 30 por 30 na chapa 20, que é muito utilizado em serralheria. O segredo dessas máquinas é sempre apertar bem a morsa, a peça tem que estar bem travada. Sistema de segurança, se eu apertar, ela não liga, preciso apertar embaixo primeiro, depois em cima. Por que chamam esse tipo de policorte de corte a frio? Por isso, eu acabei de cortar, vou encostar no meu pulso e a peça está fria. Ela não esquenta e praticamente não deixa rebarba. Olha como fica bonito o corte. Vou fazer mais um corte dele. Agora eu vou cortar um perfil industrial 40 por 40 na chapa 18. Nessa espessura de parede também não esquenta. Agora nós vamos cortar um tubo aço 1045. Ele tem 1,25 polegadas com 5 milímetros de parede. Olha que bacana que fica o corte. E cortou fácil, fácil. Agora eu vou cortar um tubo de alumínio para a gente ver qual vai ser o resultado. Confesso que eu que estou aqui fazendo o teste, parece que não tem nada para cortar.
Você nem sente ela cortar. Agora eu vou colocar um eixo maciço, aço 1045, isso daqui é aqueles eixos de pistão com 35 milímetros de diâmetro. Esse também é um aço bem duro. Olha que bacana o corte. Já esse aqui eu não posso colocar no pulso, porque por ser maciço, ele há um atrito maior e claro que o material esquenta. Com a luva você consegue pegar. E agora um eixo com 50 milímetros de diâmetro e a parede dele de 6,5 milímetros. É 1/4 de espessura. Ficou uma pequena rebarba, pode puxar com a mão que sai. Olha que interessante, fez o corte muito fácil. Todos os cortes que eu estou fazendo não está sendo acelerado o vídeo, então é velocidade normal. Esse tipo de serra rápida, ela é uma policorte. Por que poli? Porque corta todos os tipos de material que você colocar. Eu não vou fazer o teste cortando tecnil, plástico, madeira, PVC, porque é muito fácil. Se corta facilmente aços 1045, vai cortar qualquer coisa que vocês colocarem aqui. Madeira com prego. Então não vou fazer esse teste porque realmente ela corta. O que colocar aqui, ela vai cortar realmente. Vou soltar aqui a base. Ela tem uma marcação aqui, então eu vou colocar exatamente onde está o 45 graus. Coloquei na reta da marcação exatamente em 45 graus para a gente testar. Deixa eu regular aqui para 45. Eu reparei aqui que está pegando bem no cantinho dessa peça. Eu regulei em 45 e essa peça de base aqui, ó, se eu deixar ela reta aqui, ó, ela tá pegando nesse cantinho. Inclusive eu vou passar isso para SM, que é acho que um erro aqui nesse ângulo, bem nessa ponta. Então, se eu deixar essa peça aqui, ó, se eu passar aqui, ó, ela vai desencostar dessa peça. Isso não pode acontecer, senão não vai dar os 45. Então eu vou tirar essa peça, vou fazer sem ela, para ficar um teste bem transparente aqui na parte de 45 graus. Ficou essa pequena rebarba, eu vou tirar aqui com o disco. Que eu quero fazer um teste bem transparente. Bom, olhando assim o corte está bonito. Ó, vejam que dá esquadro. Então em 45 graus ele dá o esquadro. O único detalhe que eu vou passar para eles é que esse canto aqui ele está um pouquinho ressaltado. Então se eu utilizar essa peça para não dar aquela rebarba que vocês viram, ele acaba pegando aqui. Vou colocar o esquadro para vocês verem. Tá vendo que o ângulo está fora daquela peça? Ela está ficando aqui. Então, ó, se eu encostar o esquadro nela, acaba desencostando dessa parte. É algo muito simples. Eu vou só passar isso para eles e aqui eu vou desbastar um pouquinho com o disco. Bom, meus queridos, testada, aprovada, mas agora vem algumas dicas e eu vou falar o preço para quem quer saber o preço dessa máquina. Eu não gosto muito de falar preço porque como nós não vendemos, nós testamos as ferramentas e utilizamos no dia a dia, é difícil falar o preço porque às vezes muda aí de um mês para o outro. Mas o valor desse equipamento é R$ 2.819,90 e tá com frete grátis para todo o país. Isso diretamente no site da SM. Vou deixar o link aqui na descrição para quem se interessar nesse equipamento ou também quiser tirar alguma dúvida com o pessoal da SM, que vão atender muito bem vocês. Mas vamos lá para uma dica muito bacana. Às vezes você fala assim, Fábio, e eu que não tenho condição de ter uma máquina dessa, eu posso pegar minha policorte comum, colocar o disco e utilizar? Se a sua policorte não tiver jogo nenhum aqui, ó,
nessa parte aqui. Se todo o sistema de eixo tiver tudo justo, tudo muito bacana, você tiver uma boa morsa que prende bem, sim, você pode, mas tem que observar o RPM da sua máquina, porque ela tem que ser compatível com o disco. Se você colocar numa máquina que tem um RPM alto, você vai estragar o disco e vai jogar dinheiro fora. A SM também vende somente o disco, mas então se atentem a esse detalhe. Tem que ser compatível ao RPM e tem que ser uma máquina bem justa, porque o tipo de disco de dente, ele é totalmente diferente do abrasivo. O abrasivo ele gira e come por abrasão, então ele vai deslizando ali, vai comendo por abrasão. Uma vez a minha morsa estragou da minha policorte abrasiva, eu segurei com a mão. Então no abrasivo você consegue, nesse tipo de máquina não dá. Com esse disco jamais tente segurar o material na mão e cortar, que vai dar um tranco, vai tomar da sua mão, vai te machucar. Não faça isso. Segunda dica importantíssima. Você reparou que esse disco é de 7 polegadas e 1/4. Significa, cabe numa esmerilhadeira de 7 polegadas? Cabe. Pode fazer isso? Jamais faça. Não tente fazer esse tipo de adaptação ou pedir para um torneiro fazer uma bucha para você encaixar no disco e ficar justinho, porque esse tipo de disco ele é perigosíssimo numa esmerilhadeira. Você não vai conseguir segurar ela para fazer o corte. Ela vai dar tranco e se ela vir em você, é fatal. Não façam isso. Aí você pode falar, Fábio, mas e aquele suporte que você ensinou de esmerilhadeira pequena? Tem outros canais aí que já ensinou fazer de esmerilhadeira grande. Posso então utilizar naquilo? Também não façam isso. Porque o disco não é compatível com o RPM de uma esmerilhadeira grande. Ele é acima da velocidade. Isso vai fazer com que quebre os dentes do disco, vai desafiar, vai queimar, você vai jogar dinheiro fora. Então, não façam isso. Então, essas são as dicas fundamentais aí para a sua segurança, para quem não conhece esse tipo de disco e quer se aventurar a utilizar aí apenas o disco. Então, muito cuidado. O ideal é que você tenha uma policorte compatível com esse tipo de disco. Bom, meus queridos, agora a minha opinião. Para quem vai utilizar essa máquina? Serralheria ótima, dá para usar numa serralheria muito fácil, ela vai dar produção, então para você cortar numa serralheria, dá para cortar muito rápido o material, sem perder tempo de ficar tirando rebarba, esperando o material esfriar, porque é claro que comparado esse tipo de disco com o disco abrasivo, é claro que esse disco aqui vai agilizar muito mais o seu trabalho, sem dúvida nenhuma. A diferença aí é o preço, mas aí se cabe no seu bolso, se você acredita que dá para você adquirir, quem é robista, serralheiro, para levar para o campo isso daqui, para você que faz serviço aí em obra, muito bom para você utilizar. Pode notar que no teste dos cortes, ela não vibra e ela não se movimenta, ela não sai do lugar. É uma máquina muito bem construída, realmente os produtos deles são bem pensados. Bom, meus queridos, espero que tenham gostado dos testes, vamos usar ela aqui no canal, então você vai ver aqui no dia a dia, porque eu gostei muito dessa maquininha, principalmente para materiais menores, ela agiliza e é leve, dá para a gente levar de um lado para o outro muito fácil dentro da oficina e também quando fizer algum serviço externo. Espero que tenham gostado, Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.